Meus queridos, vamos agora à nossa devolutiva de estudos integrados de português com a professora Silvia. Nós vamos fazer a devolutiva sobre a atividade sujeito inexistente. Como o próprio nome diz, sujeito inexistente é aquele sujeito que não existe. Então, foi colocado aqui, tá? A suposição que a oração sem sujeito caracteriza-se por o que caracteriza uma oração sem sujeito? Quando o sujeito está indeterminado? Não. Ele está indeterminado, alguém praticou a ação, no entanto, eu não sei quem praticou a ação. Quando não se atribui o fato a nenhum ser, tá? Se eu não atribuo o fato a nenhum ser, então o sujeito, tá? O sujeito, aqui a característica do sujeito inexistente, letra B. Não atribui o fato a nenhum ser. O sujeito está simplesmente oculto? Ora, se ele está oculto, mas eu sei quem ele é, então isso é uma oração de sujeito oculto, tá? Simples e oculto. O fato é atribuído a um ser determinado, é um sujeito simples, tá muito claro, não é? Então, vamos passar para a próxima questão, tá? Se eu conseguir. Vamos lá. Pronto. Opa, passei demais. A oração sem sujeito. A oração sem sujeito possui um objeto direto, um objeto indireto ou um predicado. Ora, se ela é sem sujeito, ela tem apenas um predicado, porque você sabe que os termos essenciais da oração é sujeito e predicado. Se ela não tem sujeito, ela tem apenas um predicado, tá? Sujeito oculto, quando tá, já é outro tipo de sujeito. Anoitecia silenciosamente. Nesta oração, nós temos o quê? Anoitecia, fenômeno da natureza. Ninguém anoitece, simplesmente anoitece. Então, é um sujeito indeterminado. Uma oração sem sujeito, perdão. Uma oração sem sujeito. Eu não tenho como determinar o sujeito. Simples se eu pudesse vir. O dia anoiteceu. Aí o sujeito seria o dia. Então, aqui seria uma oração sem sujeito. Fenômeno da natureza. Então, oração sem sujeito. Tá? Na quarta questão. Será muito cedo. Como está calor? Quais são os sujeitos desta frase? Então, eu diria que será muito cedo. Nós não atribuímos a ação a ninguém, tá? E como está calor, também não tem, não atribui o fato a nenhum sujeito. Então, ambas são orações sem sujeito, tá? São orações sem sujeito. Defina o tipo de sujeito da oração. Fazia um calor infernal no sertão. Ora, fazia, o verbo fazer no sentido de tempo. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente, que é o verbo fazer no sentido de tempo corrido, tá? Defina o tipo de sujeito desta oração. Faz 10 anos que cheguei. Olha só o verbo fazer indicando tempo. Verbo fazer indicando tempo. Oração sem sujeito, tá? Na sétima questão, defina o tipo de sujeito desta oração. Seriam 4 horas da tarde. Seriam 4 horas da tarde, tá? Também
indicando tempo. Ninguém está realizando ação. Se ninguém está realizando ação, oração sem sujeito, tá? Só relembrando as regrinhas do sujeito inexistente ou oração sem sujeito, tá? Aproveite as dicas e um beijo.